Que a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam com você e sua família. É o vídeo de número 16. Estamos com esse vídeo finalizando uma lista de pregação e ensinamento das Escrituras Sagradas sobre a importância deste nome, Jesus Cristo, a importância da Santíssima Trindade. Deus Pai, o único Deus Criador, Jesus Cristo, Deus também como Filho, Filho de Deus unigênito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus Pai. Santíssima Trindade, um só Deus que se manifesta por meio de três pessoas, que se manifestou e ainda se manifesta. Através do Filho, Deus se manifesta. Através do seu Espírito Santo, Deus se manifesta. Quem batiza com o Espírito Santo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é Ele que é o batizador. E João dizia ao povo: eu estou batizando vocês com água, em sinal de penitência, mas virá alguém que é maior que eu, e veio. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 9. Cantavam no céu um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, porque foste imolado e resgatou para Deus Pai, ao preço do teu sangue, todos homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E deles fizesse para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. João diz assim, versículo 11. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono 2 serafins e 2 anciãos, 4 serafins, em volta do trono. E 2 anciãos, 24 anciãos, com coroas de ouro, em volta do trono também. É a corte celeste, irmãos, que está falando. A voz de muitos anjos, número de miríades, de milhares e milhares de anjos. Bradando em alta voz, isto é, cantando. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, glória, honra e louvor. Cordeiro imolado, Jesus Cristo, que nós vimos lá do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Ele viu Filho do Homem sob a nuvem do céu sendo encaminhado a um ser divino, a Deus, de muitos dias. Ele viu num sonho isso, Daniel. E foi conduzido à sua presença, recebeu poder, honra, glória. Está lá, Daniel profetizou isso. E aqui no capítulo 5 de Apocalipse está confirmando o que aconteceu. Todas as criaturas, versículo 13, que estão no céu, na terra, debaixo do mar, e tudo o que contém, eu ouvi clamar. Aquele que se assenta no trono, Deus Pai, que se assenta no trono, presta bem atenção. E ao Cordeiro, isto é, Jesus Cristo, que está entronizado também à direita de Deus, o trono de Deus Pai, o trono de Deus Filho, ali em pessoa, Jesus Cristo, filho de Maria, ressuscitado, continua sendo filho, porque teve um corpo, e esse corpo ressuscitou. É um corpo incorruptível, imortal, é a mesma ressurreição que ele dará a todos os seus eleitos, escolhidos, quando ele voltar na ressurreição universal, na sua volta, segunda vinda, onde haverá depois, em seguida, o arrebatamento. Serão tantos os que vão ressuscitar primeiro, na sua chegada, como aqueles que serão arrebatados, como Jesus Cristo, naquele corpo incorruptível e imortal, receberão outro corpo. Vocês entenderam? Então, que se assenta no trono, aquele que se assenta no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo. Para que você saiba que Jesus é Jesus, o Pai é o Pai. Jesus está aqui, o Pai está ali. O Pai não cedeu o trono dele a Jesus. Não, nem Jesus ao Pai. O Pai está ali no seu trono, Deus único, Criador, verdadeiro, que criou todas as coisas por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo que está ao seu lado ali. Que tem um corpo, é um ser humano, homem, Deus. Continua sendo
Filho. Porque se Jesus é o Pai, Maria nem é mais mãe do Filho de Deus, como todos os católicos proclamam que Maria é a mãe de Jesus, é a mãe de Jesus, continua sendo a mãe de Jesus. Como que ela vai ser a mãe de Deus Pai? Como que ela vai ser mãe de Deus Pai? Não é. Ela é mãe de Jesus e continua sendo uma rainha, uma santa mulher que foi glorificada por Deus no meio de toda a corte celeste, com certeza. A pessoa que mais amou Jesus Cristo na terra, que mais amou, a pessoa que mais conhecia Jesus Cristo na terra, ela, convivendo com Jesus, a palavra de Deus, Deus, o Filho de Deus, mais de 30 anos. Os discípulos conheceram cerca de 3 anos e meio, 4 anos, já foram santificados, se tornaram santos de tão poucos dias. Ela estava há mais de 30 anos. Quem conhecia mais Jesus do que a mãe dele? Ninguém. Quem amava mais Jesus do que a mãe dele? Ninguém. É possível? É. O quanto ela não aprendeu, o quanto ela não recebeu nesses mais de 30 anos. Com aquele que veio dos céus, a pessoa mais importante do universo. Está de brincadeira? Não, nós não estamos de brincadeira, nós estamos falando a verdade para você. Analisa, medita. Você, vivendo com Jesus Cristo, dentro de uma casa, mais de 30 anos, vivendo com Jesus Cristo, mais de 30 anos, o que é que você não vai receber? O que é que você não vai ser? O que é que você não vai ganhar com isso? Você vai conhecer mais do que todo mundo. Você vai amar mais ele do que todos, porque você convive muito tempo. É muito tempo, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Porque esta mulher se tornou tão importante e célebre, e até hoje, dizem, bem-aventuradas todas as gerações. Todas. Elas dirão, bem-aventurada, porque fizestes grande a revelação desse mistério. Irmãos e irmãs, então aqui, se Jesus fosse o Pai, ela nem seria a mãe, nem poderia dizer mãe de Jesus, mas Jesus agora é o Pai é Jesus, então, como é que é isso? Não é mais. Se foi aqui na terra, foi, agora não é mais. Mas Jesus continua lá, no seu trono, e o Pai continua no seu trono, e ela continua sendo a mãe do Filho, ainda. Está lá, em alto grau de glória. Por quê? Por que alto grau de glória? Por que tanta essa grandeza dessa mulher? Por causa do que você acabou de ouvir, meu irmão. Mais de 30 anos, vivendo, convivendo com o Messias. Todos os que conheceram o Messias, naqueles poucos dias, isto é, cerca de 3 anos e meio, quantas mulheres, quantas pessoas se tornaram santas, se santificaram. E quantos ainda depois, e até hoje, se santificam? Falando dos grandes santos. Tem os pequenos santos, a maioria são pequenos santos, porque erramos mais, somos mais pecadores. Tem aqueles que são mais fortes, é verdade, mais fortes na fé. Tem os fortes na fé e os fracos na fé. Estamos entre os fracos na fé. Estamos entre os pequenos santos, mas e os grandes santos? Tem alguém na terra que antes ou depois amou, acreditou, confiou mais no Filho de Deus, Jesus Cristo, do que a própria mãe? Não tem. Você está entendendo? Se coloca nesse lugar. Você que é mulher, se ponha no lugar. Mais de 30 anos. Vamos continuar. Então, aquele que se assenta no trono, Deus, e ao Cordeiro, Filho de Deus, louvor, honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, isto é, os 4 serafins,
seres da mais alta glória que estão do lado de Deus, junto de Deus, revestidos de asas, cheios de olhos por dentro e por fora, 6 asas. Eles diziam amém, e os anciãos da majestade divina prostravam-se e adoravam, adorando Deus e adorando o Cordeiro, o Filho de Deus. Está aqui escrito. Isso não é politeísmo. Estão adorando o mesmo Deus. Estão adorando o mesmo Deus. Em 2 pessoas ali. Não, mas você não disse que se manifesta em 3? E o Espírito Santo? O Espírito Santo está dentro do Pai. Ele não está fora como um pombinho, como você vê numa imagem de um quadro. Ali está o pombinho. Não. Você está vendo 3 tronos? Não. Onde está o 3º trono? Está dentro do Pai. É o Espírito do Pai. O Espírito do Pai é o Espírito Santo. Ou você acha que o Espírito Santo é um outro Deus? Um 3º Deus? Não é? Então, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Paráclito, Espírito da verdade. É o Espírito que está ali, dentro de Deus. Daquele Deus que está sentado no trono. E é o Espírito Santo, o Espírito dele, que santifica. Você está entendendo? O Espírito que procede de Deus. E Jesus procede de onde? Daquele Deus ali, único. Então, Deus, como disse o apóstolo Paulo, Deus é Senhor do Messias. Senhor de Jesus Cristo, Senhor do Filho. Jesus Cristo é Senhor da mulher. Você está entendendo? E o homem é Senhor da mulher. Isto é. Então, Deus é Senhor de Jesus Cristo, do Messias. O Messias é Senhor do homem e o homem é Senhor da mulher. Vou repetir o que Paulo disse. Deus é o Senhor do Messias. Então, Deus Pai é o Deus do Messias. Deus é o Senhor do Messias, de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor dos homens. E os homens são Senhor da mulher. 3. Senhor do Messias, Senhor do homem, e o homem é Senhor da mulher. Como autoridade, superioridade. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós podemos e devemos e precisamos adorar. A quem? A 3 deuses? Não existe 3 deuses como Criador. Não existe 3 deuses que criaram tudo. Não. É um só, um Deus que criou todas as coisas. Por meio de seu Filho, que é a palavra, por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus que está em Deus, o Espírito de Jesus Cristo que procedeu de Deus, e foi entronizado, tomou um corpo de ser humano, no ventre da Virgem Maria, se tornou um homem. Por isso lá os profetas, o servo, meu servo Davi, ele dizia, meu servo Davi será rei no meio do meu povo. Esse será um pastor. E o anjo que anunciou a Maria disse, ele será chamado Filho de Deus, reinará eternamente na casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Foi o que o anjo disse. Amém. Então, irmãos, essas foram as palavras e os vídeos que nós gravamos. E é impossível gravar e falar e ensinar a você tudo a respeito da Santíssima Trindade. Isso nós já falamos e provamos que é impossível. Impossível. Mas o que Deus revelou, nós passamos a você. Há muito mistério, há muitas coisas ainda a serem reveladas. Mas o que Deus nos tem inspirado para ensinar, nós ensinamos. E queremos dizer a você que todas as Bíblias, como eu já tenho falado em outros vídeos anteriores, no nosso canal, todas as Bíblias, todas as traduções, edições e versões, todas elas contêm erros. Não são erros de Deus, são erros humanos. Precisam ser corrigidas. E forem corrigidas e vão corrigindo, atualizando, mas ainda, mesmo aqueles que atualizam e corrigem, são homens, são teólogos, são pessoas de diversos tempos e séculos. Tá bom? Então essa é a palavra, amém? Deus abençoe você.